Evangelho de Mateus, capítulo 3, o primeiro evangelho da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, preste muita atenção nesse evento. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Olha aqui. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vou repetir. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o que, irmãos? O Filho de Deus. Quem declarou que ele era o Filho de Deus aqui? Satanás. E lá no capítulo 3, Deus. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o quê? Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome nessa tarde. Nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas aqui levantadas, que o Senhor possa abençoar, direcionar, dar a sabedoria necessária para todos aqueles que irão administrar essas quantias. Por fim, Jesus, eu peço pela palavra que será ministrada. Ó Espírito Santo, fala ao nosso coração. Ó Espírito Santo, ministra as nossas vidas, para que saiamos daqui impactados, para que saiamos daqui diferentes, para que saiamos daqui com compromissos firmados com Deus. Que esta mensagem não seja apenas, Senhor Deus, palavras lançadas ao vento, mas que elas sejam captadas em nossos corações pelo poder do teu evangelho, e que o pregador diminua, Senhor, em nome de Jesus, e o teu Espírito se revele, se manifeste com poder no nosso meio. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Nós estamos aqui, irmãos, num episódio muito conhecido por todos. Quem é cristão e quem não é cristão, certamente já ouviu falar do episódio da tentação de Cristo Jesus. Essa tentação está aqui no Evangelho de Mateus, também está no Evangelho de Marcos e também está em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, tá? E nós vemos aqui que logo após o batismo, logo após o momento em que o próprio Deus, ele rasga os céus e declara firmemente, e ali nós vemos a manifestação da Trindade, não é isso? A voz do céu, do Pai, o Espírito descendo como pomba sobre o Filho, a manifestação magnífica, a manifestação gloriosa da Trindade. E nós vemos que o Pai, abençoando um Filho através do Espírito Santo, declara em alta voz ao ponto de os discípulos ouvirem:
este é o meu filho amado, em quem me agrado. E se você notar aí na sua tradução, filho está com letra maiúscula. Não é qualquer filho, é o filho unigênito de Deus. Único, filho único, unigênito de Deus, Jesus Cristo. Então a Bíblia, continuando no relato, diz que este filho, o filho amado de Deus, é levado pelo Espírito Santo, vou repetir, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado, para ser provado por Satanás. E Satanás, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, ele diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, vai para o alto do templo e se joga de lá, porque está escrito que os anjos te segurarão. Se tu és o filho de Deus, está aqui todas essas coisas, eu te darei todos os reinos da terra. Irmãos, não existe vida com Deus. Primeiro ponto dessa introdução que eu queria tratar com vocês. Não existe vida com Deus sem deserto. Não existe bênção de Deus sem deserto que o anteceda. Se você observar todos os homens das Escrituras, todos, de Gênesis a Apocalipse, todos eles passaram por deserto, em menor ou em maior intensidade. Porque Deus, o deserto, nós vamos aprender aqui, é lugar de luta. Deserto é lugar de desespero. As mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. É lugar de desesperança. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar de depressão. E a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus conduziu o Filho amado de Deus ao deserto para ser tentado. E qual é a lógica de tudo isso, Davi? Nós aprendemos e nós sabemos, e a Bíblia reforça esse ensino, que o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, é 100% homem e 100% o que, irmãos? Deus. Não tente separar essas duas coisas da vida de Cristo. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Como Jesus, na condição humana, poderia chegar para nós e dizer: eu entendo o seu sofrimento. Olha que dimensão magnífica de Cristo Jesus. Ele se submete, através da vontade do Espírito Santo, a todas essas coisas, para se identificar com a nossa dor e para mostrar e provar que nós temos capacidade de, no poder do Espírito, no poder da palavra, passar por esse deserto vitorioso. Porque uma coisa é certa: quando o Espírito nos leva para o deserto, tem data de início e tem data de chegada. Quando Deus leva o seu filho para um deserto, tem dia de começo e tem dia de fim, decretado pelo próprio Deus. Talvez você esteja aqui desesperado no deserto pelo qual você está vivendo. Eu não sei qual é, mas Deus o sabe. Mas uma coisa é certa: se o Espírito Santo te levou, tem data de término, tem data de validade. Você vai passar por ele, mas é necessário que você passe por ele. Um dia desse eu estava com a minha filha de 6 anos, dirigindo numa BR, em outro país, bem movimentada, 4 faixas, os carros em alta velocidade, aquela coisa louca. E minha filha de 6 anos, no banco de trás, olha para mim muito inocentemente e diz: papai, deixa eu dirigir o carro? A gente está rindo, é assim que Deus ri da gente. Papai, aí eu já ligado, né? Eu disse: rapaz, eu vou mais fundo, deixa eu ver a intenção da minha filha, qual é de verdade. Minha filha, você quer que papai saia da cadeira que ele está dirigindo, vá para trás e você assuma a direção? É isso, minha filha, que papai está entendendo bem? Aí Esté disse: papai, deixa eu dirigir, você só quer dirigir só?
A minha filha não tem capacidade. A minha filha não tem compreensão. O que aconteceria se eu pegasse a minha filha, de 6 anos, numa BR de 4 faixas, altamente movimentada? Podia ser em faixa nenhuma, podia botar aqui, nesse estacionamento da Cidade Viva, sem ninguém. O que ela ia fazer com aquele carro? Ela ia bater naquele carro. Ela ia destruir aquele carro. E ela ia matar a todos nós. É por isso que o Espírito Santo, necessariamente, nos leva para os desertos da vida, para que possamos aprender, porque deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar de amadurecimento, para que a gente possa amadurecer e dar valor àquilo que o Senhor vai nos dar lá na frente, e deserto é lugar de acumular conhecimento. Não se desespere no deserto, não se desespere nas circunstâncias adversas na vida, antes olhe para Deus e diga: Senhor, o que é que eu tenho que aprender nesse deserto? O que é que eu preciso aprender nesse deserto? Você tem 2 opções, porque do deserto, Deus e você não vai sair até Deus decretar a última palavra. Ou você o enfrenta com determinação, ou você o enfrenta com um desejo de vencer, ou você fica nesse deserto deprimido e se entrega à morte, e aí é um péssimo caminho para você. Se você tem a esperança de que deserto tem data de início e data de chegada, hoje é dia de celebrar mesmo no meio do deserto. Hoje é dia de dar glórias a Deus mesmo no meio do deserto. Porque há um propósito para você estar nesse deserto. Há um projeto na agenda de Deus para você estar nesse deserto. Porque agora te prepara. Quando você sair, a bênção vai ser grande derramada na sua vida. Mas até lá, não queira sair do deserto. Diga: Espírito Santo, eu só vou sair daqui quando o Senhor mandar. Porque quando Deus mandar, aí prepare que a bênção é grande na sua vida. E vocês bem sabem qual foi a bênção que Jesus ganhou após o deserto que ele passou nos seus 3 anos de ministério. Nós vamos chegar lá. Então nós vamos aprender aqui também no texto inúmeras formas de ataque no deserto. Estratégias no deserto. E armadilhas que o diabo, ele utilizou para tentar fazer Jesus morrer no deserto. Destruir a sua vida e o seu ministério no deserto. Primeiro deles, diante das tentações, nós precisamos entender que seremos tentados onde estamos mais fragilizados. Vamos para o texto? Versículo 1 ao 4, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, irmãos? Alguém aqui já passou 40 dias sem comer? A ciência tentou desmentir, mas isso já faz muito tempo. Se você botar aí na internet, qualquer lugar que você pesquisar, é perfeitamente possível um jejum de 40 dias. Agora não tente, a partir de hoje, fazer um jejum de 40 dias, que é muito provável que você morra. Você não chegue nem no 10º dia, aliás, nem no 5º dia. Porque esse jejum, o judeu... E como é que Jesus, Davi, fez esses 40 dias de deserto? O judeu tem costume de jejuar. E a medicina, é o que eu estou falando, sob o ponto de vista científico. O corpo humano, quando você faz jejuns regulares, você tem a capacidade de aumentar a sua capacidade de jejuar. Então, como o judeu ele tinha esse costume de jejuar semanalmente. Então, quem se prepara para um jejum de 40 dias, faz um dia de jejum, depois, com um mês, 2 dias. Pesquise um pouco sobre isso, sobre o ponto de vista científico, que você vai ver que é possivelmente pleno a possibilidade de se fazer um jejum de 40 dias. E Jesus estava ali, imagina, 40 dias sem comer. Imagina a fome que Jesus estava sentindo. Aí você diz: Davi, como é que você sabe que Jesus estava com fome? Muito simples, o que foi que Satanás ofereceu para ele? Hein? Ofereceu comida, porque Jesus estava o quê? Morrendo de fome. Mas Jesus olha para Satanás e diz: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é uma frase muito conhecida por todos nós, mas é preciso que você compreenda o significado desse texto no devido contexto. Então abra comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 8, para que você compreenda bem o que significa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, para que a gente não fique feito papagaio, repetindo coisa que a gente não sabe o que significa, que não sabe o que significa. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio lá no início do Antigo Testamento. Aqui nós vamos entender o que Jesus quis dizer e qual a aplicação para a nossa vida. Todos acharam, amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Vamos ler para a gente entender o que significa. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus o quê? Antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. Aonde, gente? Aonde? No deserto. Olha o contexto aqui. Antes do povo de Israel sair do Egito para a terra prometida que manava leite e mel, tinha o que no caminho? Deserto. Tinha deserto. Deus levou o povo através de Moisés para o deserto. Vamos lá, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses o que, irmãos? 40 anos. Para o que? Ao propósito, humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Eita! Deserto é lugar de Deus e de você mesmo saber quais são as suas verdadeiras intenções. Porque Deus, irmãos, trabalha com o interior. Deus não trabalha com o exterior. Deus trabalha com... É o único tribunal no cosmos que trabalha com a intenção do coração, o desejo do coração. Qual é o juiz, mais sábio que seja, que consegue discernir o que o outro está intencionado a fazer? Aqui, Jesus disse, Deus diz através de Moisés, para pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Deserto é lugar de filtrar os verdadeiros e os falsos crentes. Lugar é deserto de filtrar quem de fato quer compromisso verdadeiro com Deus ou quem quer ficar com entretenimento gospel e brincadeira religiosa. Deserto é lugar de filtrar quem de fato deseja estar no centro da vontade de Deus. Portanto, não repreenda, portanto, não bata o pé, portanto, não vá para culto de vitória, porque o Filho de Deus, necessariamente ele entra no deserto, para que as suas intenções verdadeiras sejam reveladas, para ao final Deus conceder a vitória que tem guardada para cada um deles. Mas os que não passarem na prova, ficarão para trás. Isso é deserto. A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Sigamos. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Estão se identificando lá com Mateus 4? Hein? Mas depois, o que, irmãos? Circula, mas o que? Depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você entendeu o que Jesus quis dizer aqui para Satanás? Deserto tem data de chegada e tem data de saída, mas deserto é lugar de suprimento exclusivo por Deus. Aqui diz que
depois de passar fome, depois de ser humilhado, depois de passar por todas essas coisas, Deus alimentou o povo com maná e com a qualidade de comida que nenhum homem na face da terra era capaz de supri-los. O que que Jesus estava dizendo para Satanás? Satanás, eu não vou transformar essa pedra em pão, porque o mesmo Espírito Santo e o mesmo Deus que me trouxe para esse deserto, depois desse momento, Ele é quem vai me alimentar, porque o meu suprimento vem de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diante das tentações, nós precisamos entender que seremos tentados onde estamos mais fragilizados. Nós vamos ver aqui que os 3 níveis de tentação se referem à natureza humana, porque Satanás jamais poderia tentar a natureza divina de Jesus, porque a Deus ninguém tenta, está lá em Tiago. Então todo o contexto aqui se refere à natureza humana de Cristo. Seremos tentados onde somos mais fragilizados. E eu, para pular para o ponto 2, eu pergunto, onde é que você tem sido mais fragilizado na sua natureza humana? Com certeza não é fome. Mas qual é a outra? Do que você tem fome e sede no mais íntimo do seu ser e que Satanás conhece? E nós vamos aprender, estamos aprendendo aqui nesse texto, que Satanás não é um idiota, nem é um tolo, nem é um trouxa. Ele é infinitamente mais inteligente do que todos nós. Se não fosse o Espírito Santo nos dando discernimento, sabedoria e conhecimento, nós jamais teríamos condições humanas e intelectuais de vencer Satanás em um debate. Em hipótese alguma, seríamos presas absurdamente fáceis, porque ele é um ser superior, no que se refere à sua inteligência. É um ser milenar, conhece todas as vicissitudes humanas, há milênios, há anos e anos, há milhares de anos Satanás conhece as vicissitudes humanas. E nós vamos ver aqui que as 3 principais ele ataca com intensidade máxima. Aqui ele foi na primeira, na fragilidade de vista, a fome. Você solteiro que não aguenta mais, está subindo pelas paredes. Você solteira, garoto, rapaz ou moça, é deserto, meu irmão, que você está passando. E seja sábio e fique nesse deserto, até que Deus mande maná do alto para alimentar você. E dentro do matrimônio, dentro do casamento, você satisfazer com a sua esposa o deleite do casamento. Você empresário que está passando por dificuldade financeira, momento difícil, o seu desejo agora, a sua necessidade inicial agora é dinheiro. E aí tem aparecido, né? Como sempre aparece. Porque como diz meu irmão Pablo, que está sentado aqui, todo dia sai 2 tipos de pessoa de casa. Um besta e um sabido. Hein, Pablito? Sai um besta e um sabido. Né? O besta, quem é o besta? É o fragilizado. Rapaz, eu estou precisando de dinheiro. Aí vem um bonitão aí, eu acho que alguns aqui estão sabendo de um episódio que aconteceu aqui no estado, e promete 30% de rendimento, ó, a quem investiu em uma determinada quantia. Resultado, deu um golpe de 100 milhões de reais aqui na Paraíba e desapareceu. Para quem estava o quê? Com desejo de ser rico, com 30% por mês. Quem trabalha aqui sabe que 30%, amigo velho, você ganhar 30% em qualquer coisa é muito difícil. Qual é a sua necessidade? Qual é? Beleza? É dinheiro? É fama? Satanás sabe, e ele é como um leão rugindo ao redor de vós, buscando um espaço para que possa tragá-lo. O espaço é essa fragilidade. Porque ele viu Jesus com fome e mostrou o que para ele? Comida. E tem mais, aí você diz, mas Satanás não apresentou pão para ele não. Satanás sabia que ele era Deus, que ele podia transformar todo aquele deserto em pão. Por isso que ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí e come. Jesus tinha ou não tinha capacidade de transformar aquelas pedras em pães, gente? Tinha, mas ele esperava ser alimentado por Deus no tempo de Deus. Amém, irmãos? Isso é importante para nós. Segundo ponto, diante das tentações,
precisamos entender que as estratégias do diabo sempre serão diferentes. O diabo é o pai da metodologia. Estou brincando, o diabo não é pai de nada, o bicho é pai da mentira. Mas ele é fera em método. Ele é fera em estratégia. Ele olha para Jesus, vê a fragilidade inicial e diz, vou pegar ele na fome. Agora eu pego ele. Aí, pá, não consegue. Jesus com a palavra vence Satanás no discurso, no debate. Aí Satanás aumenta a estratégia e aumenta o nível do debate. Satanás vê que Jesus respondeu a Satanás com o quê? Com a palavra. Satanás olha e diz, opa, respondeu com a palavra. Eis-me aqui quem sabe toda a palavra. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, Satanás sabe mais a palavra do que você. O diabo sabe mais a Bíblia do que você. E bota você no bolso com teologia. A diferença é que Satanás não tem o Espírito Santo de Deus. Mas ele sabe a palavra muito mais do que você. E ele aumenta o nível, e nós vamos ver aí em Mateus 4, do 5 ao 7. Leia comigo. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Está escrito, está no Salmo, irmão, Salmo 91, 11. Satanás sabendo a Bíblia decorada. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que é que tem a ver isso, Davi? Templo, alto de templo. Existe uma crença, um costume na tradição judaica, de que o Messias, ele aparecerá na parte mais alta do templo. Esse é um sinal de acordo com um costume do povo judeu. Não está nas escrituras isso. Mas os judeus, através do costume, eles entendem que o Messias vai aparecer no alto do templo. Então Satanás, ele pega o quê? A vaidade. Primeiro pegou as necessidades, as fragilidades, o quê? Humanas. Não conseguiu, agora eu vou pegar a vaidade de Jesus. Jesus, aparece no templo. Vamos fazer aqui uma elucubração. Tu já imaginou o Espírito Santo te colocando na hora de um culto, bem movimentado, tu sublimando ali, tu levitando, e Deus te colocando em cima aqui do auditório da Cidade Viva, hein? E tu se jogando e os anjos te segurando. Aí como é que tu ia entrar por essa porta, hein? Tu não ia entrar por essa porta, hein? Tu era capaz de ir para onde, hein? Tu ia chegar lá para o Papa e dizer, Papa, sai daí, que o cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que é o mais espiritual, o cara que é o mais sabichão, o cara que julga todo mundo, o cara que sabe de tudo, que manja tudo, que ninguém presta e só quem presta é ele, que julga a atitude de todo mundo, que julga a intenção de todo mundo, que é o corretinho, que é o corretão, que faz e acontece. Eu sou o cara, eu apareço, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho a mulher mais bonita, eu sou o cara, esse cara sou eu. A vaidade humana. Satanás olha para Jesus. Jesus, sobe lá, tu não é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Se tu és o Messias, aparece logo. Tu aparece, olha que coisa. O diabo dando toque para Jesus cumprir o ministério dele, O diabo não conseguiu na fragilidade humana, então o diabo, quem não pode ir contra a corrente, o que faz? Se junta à corrente. Isso não é uma frase? Quem não pode ir contra a corrente, se junte à corrente. Satanás se juntou à corrente. Ei, se tu és o Filho de Deus, tu não é o Messias? Aí Satanás foi dar uma dica para Jesus cumprir o ministério de Deus. O ministério que o Pai tinha para ele. Aparece no templo, se manifesta para o povo. Pula, porque está escrito, os anjos te obedecerão. Jesus podia fazer isso, gente? Jesus tinha poder para fazer isso, pessoal? Tinha. Se ele aparecesse, se fosse da vontade de Deus, ele aparecer em cima do templo e pular lá de cima e sair levitando, porque poder sobrenatural ele mostrou que teve. Ele andou sobre as águas ou não andou sobre as águas?
Ele podia ou não podia? Hein? Pular do templo e os anjos segurar ele. Tranquilamente. Só que tem um detalhe. O atalho de Satanás não levaria ao cumprimento da vontade de Deus. Porque era necessário o ministério de 3 anos de Cristo Jesus, com um término de morte e morte de cruz, para que Jesus fosse exaltado e para que nós fomos salvos. Explico. Seria o fim dos 3 anos do ministério de Jesus e a sua aparição no ponto mais alto do templo. Jesus não se relacionaria com os seus discípulos. Jesus não ensinaria os seus apóstolos. E sabe o que aconteceria? Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque milagre não provoca mudança na vida de ninguém. Eita, Davi. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Milagre não provoca mudança na vida de ninguém. O ser humano esquece milagre com menos de 1 mês. E Davi, o que tu está querendo dizer com isso? Vou dizer com isso. Vou pegar o exemplo do povo de Israel. Saiu do Egito, praga, Moisés, Deus levanta, Deus faz acontecer, e pá, e pedra e tal, e nós vemos tudo aquilo, e Deus abre o mar vermelho, e derruba o exército de Faraó, derruba Faraó, faz aquela coisa toda. Com 4 dias o povo de Israel no deserto começa a murmurar e pede para voltar para o Egito. Os milagres não tiveram efeito nenhum sobre o povo de Israel. Por isso que Jesus Cristo, o projeto de Deus, a metodologia de Deus era que Cristo se identificasse com a humanidade, ensinasse aqueles apóstolos e nós estivéssemos aqui hoje estudando a palavra de Deus, porque se não tivesse ministério de 3 anos não tinha evangelho, se não tivesse ministério de 3 anos nós não estaríamos aqui hoje celebrando o nome do Senhor. Ele se manifestaria como Messias, mas essa manifestação não teria efeito nenhum. E eu pergunto a vocês, imagina o que seria desse mundo sem a igreja do Senhor Jesus. Imagina o que seria da sua vida sem a igreja de Jesus. Vou mais longe. O que seria da sua vida sem a palavra de Deus? Hein? O que seria, gente, dessa terra sem a palavra de Deus? Portanto, irmãos, cuidado com os atalhos que Satanás tenta colocar na sua vida para o cumprimento da vontade de Deus. Ele pode não conseguir tirá-lo da vontade de Deus, mas ele pode conseguir fazer com que você cumpra. Ele tente fazer com que você cumpra a vontade de Deus através de atalhos que não são de Deus. Deus tem ponto de início e tem ponto de chegada, mas dentro desse trajeto o atalho deve ser exclusivamente do Senhor. Amém, igreja? Porque se você for através de atalhos humanos e atalhos de Satanás, você vai quebrar a sua cara e você não vai chegar lá. Ponto. E aí nós vemos, né, o nível aumentando. Primeira, fragilidade humana. Satanás tenta ir contra a corrente, não consegue ele nada a favor da corrente, usa as escrituras, não consegue. A vaidade, ele tenta pegar a vaidade de Jesus, não consegue, ele aumenta o hard. Ele é hardcore agora. Satanás agora vai no nível mais, sabe? Aquela coisa que o ser humano, aquilo que derrubou o próprio Satanás, a ambição. Versículo 8 ao 11. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste o que, irmãos? Culto. Por último, o diabo lançará mentiras para nos seduzir e não desistirá facilmente de sua empreitada. O bicho mentiroso. Apresentar todos aqueles reinos a Jesus e dizer: tudo isso é meu, se tu me adorares eu te darei. O bicho é mentiroso, porque Paulo nos ensina em Romanos que toda autoridade, todo poder instituído vem de onde, irmãos? Vem de onde, irmãos? De Deus. O mundo já é do maligno, o mundo pertence ao maligno, o mundo se refere aqui aos valores.
humanos estão totalmente dominados pelo maligno. Contudo, todo o poder, toda a liderança é instituída por Deus. Aí você diz, mas Davi quer dizer que aquele ditador, quer dizer que aquela coisa, Deus tem a ver com isso? Deus permite juízes ímpios, iníquos, vai estudar um pouco mais o Antigo Testamento, você vai entender o que eu estou dizendo, para exercer juízo sobre um determinado povo. Deus permite. Mas que Deus é esse? Não tente entender Deus, nem responder Deus com direitos humanos, ou com qualquer outro tipo de ciência, porque Deus se entende e se compreende através da sua palavra. Ele é o que é de acordo com o que está escrito na sua palavra. E Ele faz o que faz de acordo com o que está escrito com sua palavra. E se você quer questionar Ele, Paulo diz lá em Romanos, quem és tu, ó vaso, para questionar o Criador de todas as coisas? Quem é tu, ó vaso, para questionar o oleiro? Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Todos os reinos da terra estão debaixo da santa e poderosa mão de Deus, para que Ele cumpra a sua vontade aqui. Satanás, de maneira mentirosa, apresenta tudo aquilo e vai longe. Se tu me adorares, eu te darei tudo isso. Mais uma vez, Satanás tenta diminuir, através de um atalho, o caminho. Satanás quis tirar Jesus do caminho da cruz. Porque está escrito que no terceiro dia da crucificação, o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, para que todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor e governa sobre tudo e sobre todos. Mas Satanás naquele momento quis tirar Jesus do caminho da cruz, quis tirar Jesus do caminho da obediência, e o maior tropeço chama-se idolatria. Tudo aquilo que recebe adoração, tudo aquilo que recebe veneração, tudo aquilo que tem a nossa máxima atenção, chama-se idolatria, porque trabalha com a nossa ambição. Muitos teóricos já disseram que os deuses são criados pela imaginação humana para a satisfação das suas próprias, o que, irmãos? Necessidades. E em parte esses homens têm razão, à exceção do Deus poderoso, Jeová, o Criador dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O restante não passa de criação humana, diabólica, para satisfazer os nossos desejos e a nossa necessidade, porque está escrito, só Jesus não deixou dúvida, só a Deus prestarás o que, irmãos? Culto. Quem é o Deus com D minúsculo que está tomando conta do seu coração? Quem é? Paulo ensina lá em Efésios que o dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é idolatria. Poder, fama, currículo, o que é que tem dominado o centro do seu coração? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só o Senhor prestarás culto, e as demais coisas vos serão o que, irmãos? Acrescentadas. Nós criamos ídolos na nossa vida, nós criamos ídolos na nossa existência, para que esses ídolos acrescentem bens materiais nas nossas vidas. E hoje à tarde é dia de quebrar esses ídolos. Hoje à tarde é dia de quebrar qualquer outro aspecto da criação que substituiu o Senhor Jesus, para que a Ele seja atribuída toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E assim eu encerro a mensagem de hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.